Vamos ver se a gente consegue. Tomara que todo mundo ouça. Dê pra ouvir. Ai. A gente vai. Meu Deus, será que vai dar pra ouvir? Tá tão longe. Dá Espero que sim. sim. Vou falar alto. Faz um teste. Você já Grava fala. Já um- falo alto, grava né? um Começou as tipo. críticas, meu Deus. Não. Bom dia, irmãos. Vamos lá. A gente acabou de treinar, cuidar do corpo. Ó, dá pra ouvir, faz até eco. Tá velho. A gente vai. Aí a gente pensa que quando está cuidando do corpo, está cuidando só do corpo, mas não tem como, porque sua mente está sendo trabalhada. Até porque a gente, normalmente, essa mente vai dizer para a gente parar, que a gente não consegue. Tem que dar 5 voltas, não aguento. Chega na 4ª volta que você pensa que falta uma, você já quer parar. Então a gente cuida do corpo e cuida da mente. E aí também a gente quer cuidar do espírito também. Em alguns minutos falar a respeito da palavra de Deus. E aí a gente vai falar hoje sobre Abraão de novo, no capítulo 20 de Gênesis, sobre um princípio que está lá na criação, que ao contrário do que muita gente pensa, já existia há muito, muito tempo, que é o medo. O princípio do medo. Porque o medo ele existe desde que o mundo é mundo, começou lá no Éden. O texto bíblico vai dizer lá no Gênesis, do capítulo 1, ali ainda, no capítulo 2 a 3, especificamente no 3, que quando Deus vai procurar Abraão, vai procurar Noé, meu Deus, vai procurar, me dá uma luz, irmão, meu Deus, o irmão, dá? Meu Deus, deu um branco, quem for Adão, aleluia, aleluia, vai procurar Adão, e aí, não, Adão, e aí o texto diz que ele teve medo quando ele ouviu a voz de Deus. Então o medo ele é um princípio que está lá desde a criação. E o medo por si só ele não é um problema, é como a gente age com ele, o que a gente faz com ele que é o X da questão. Porque o medo ele pode ser uma proteção, que a princípio é para que ele serve, para que você crie um alerta e não deixe acontecer algumas coisas com você. Por isso que às vezes você tem medo quando você chega em certa altura. Você vai olhar, eu tenho medo daqui, porque se eu cair daqui eu vou morrer. Então esse é um exemplo. Mas existe um medo também que ele é usado erroneamente em nossas vidas. E ele causa dano para outras pessoas. E foi o que aconteceu aqui com Abraão. No capítulo 20, eu vou ler só o versículo 2, diz assim: Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Aí no versículo 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que você tomou, porque ela tem marido. A continuação do texto, Abimeleque vai dizer para Deus que ele não sabia, que ele fez isso inocentemente, porque Abraão disse que a Sara era a irmã dele. E Deus vai dizer para ele: eu sei disso, que você fez isso com o coração correto, que você fez isso na inocência, sem maldade. É por isso que eu não permiti que você tivesse relações com ela, porque ela não é sua mulher. E aí o texto vai continuar, e aí vai lá, o Abimeleque, ele se levantou de madrugada, depois de saber isso de Deus, em sonho, ele chamou as pessoas que estavam em volta dele, as pessoas do reino, para contar para eles tudo isso que estava acontecendo. Vamos lá definir um pouco melhor. Abraão, por causa de medo, disse que Sara era a irmã dele. E aí um pouquinho mais na frente a gente vai ver que isso é uma verdade, ou quer dizer, uma meia verdade. O problema é que meia verdade não é uma verdade inteira. Meia mentira não é uma mentira inteira, mas ainda é uma mentira, né? E aí ele fez uso disso, de contar uma meia verdade, porque Sara era, de certa forma, irmã dele por parte de pai. Mas ele não fez isso com o intuito de simplesmente deixar a verdade florescer. Ele fez isso para se autoproteger. Tanto é fato que depois que a gente continua lendo o texto, o Abimeleque vai perguntar para ele, no versículo 9, diz assim: então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que eu pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? A gente aprende duas vertentes. Abraão ali é um homem que foi chamado por Deus para ser pai de nações, mas um medo, e já era a segunda vez que ele estava fazendo uso desse artifício, de dizer que a mulher dele não era a mulher dele, era
a irmã dele por causa da beleza dela, mas ele queria se autopreservar. Então o medo até nisso, quando é uma autopreservação que é benéfica, mas que não vai trazer prejuízo para outras pessoas, é legal. Mas ele estava se autopreservando, mas não estava preservando a mulher dele. Ele estava dando ela de bandeja para outros homens, que esse já é o segundo. Só que Deus não permitiu nesse momento que isso acontecesse. E aí o próprio Abimeleque, o rei, vai encostar ele contra a parede, e isso serve para a gente. O homem, um amigo de Deus ali, era Abraão. Mas o Abimeleque que foi mais sábio do que ele. O medo que Abimeleque teve de morrer e do povo dele morrer, fez ele usar isso favoravelmente, ao contrário de Abraão. Abraão teve medo, mas ele usou isso em prol só dele, de se proteger. E ainda o texto vai dizer na sequência que ele culpa Deus, porque ele vai dizer, no versículo 3, quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por ali, e eu disse a ela, este é o favor que você me fará em todo lugar para onde formos. Você dirá, eu sou seu irmão. Ele ainda disse, pô, Deus mandou eu sair, eu tive que sair, eu ia sair com uma mulher bonita dessa, vão me matar qualquer hora dessa para pegar ela e eu ficar morto. E aí então ele usa uma desculpa para poder fazer esse medo, o uso desse medo erradamente. Já Abimeleque não. Teve a mensagem de Deus, acordou, levou para os companheiros dele e foi além. Porque depois disso o texto vai dizer que Abimeleque honrou a Sara também. O versículo 16 diz assim, ó, e a Sara ele disse, dei 1000 moedas de prata a seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Olha só, o medo que Abimeleque teve fez ele agir corretamente. Ainda honrou aquela que o marido não tinha honrado. Ele, por medo, deixou ela como um escudo, algo ali para se respaldar. Abimeleque, por medo, contou para os súditos dele e ainda honrou aquela mulher que não estava sendo justificada para ela poder sair dali honrada. Então, esse é um princípio que a gente precisa aprender, todos nós que estamos aqui, seja lá quem for assistir, seja crente ou não seja crente, isso é um princípio que todo mundo tem, medo. E o que você vai fazer com ele, como você vai agir a partir desse medo, que é o X da questão. E detalhe, a gente não pode pensar só na nossa autopreservação, porque a gente não vive sozinho, Se o meu medo, ele for uma justificativa para um cuidado só para mim, eu vou errar. Mas isso não é o fim. Isso que é o tremendo com Deus, que Deus ele sempre vai além. A gente vê as falhas, a gente tenta ver alguma justificativa até para condenar. Mas é interessante que no finalzinho, o texto vai dizer no versículo 17 que Abraão intercedeu junto a Deus. E ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, possivelmente já fazia um tempo que aquilo estava acontecendo. Não foi assim, um dia para o outro que isso aconteceu. Ela ficou ali, Deus não permitiu que ele tivesse essa relação com ela, mas houve algo no meio daquelas pessoas para que elas pudessem testificar o desejo de Deus. Só que esse mesmo Abraão que ramelou, que teve medo e ainda usou a esposa de forma errada, não deixou de ser usado por Deus lá na frente. Claro que não é justificativa para a gente estar errando. Mas Deus ele corrige, ele mostra a direção e vai lá, agora faz o que você tem que fazer. Ele abençoou Abimeleque. Então eu espero que isso possa ficar gravado aí na nossa mente, que a gente possa praticar na hora que vier esse princípio que está desde lá do Éden, o medo. E a gente possa saber usar, saber fazer uso, não ser controlado por ele, muito menos ser egoísta para pensar só em nós mesmos. Amém? Amém. É isso aí. Deus abençoe, obrigado, espero que edifique sua vida de alguma forma. Alguém quer falar alguma coisa? Vem treinar. Vem treinar. E vem ouvir a palavra também. E vem ouvir a palavra também. Bom 2022. É isso aí, meu irmão. Não vou terminar agora. A culpa é dele, hein? A culpa é do Jonas. Mas é Deus, porque eu tinha pensado em algo e é verdade. Perfeito, João. A gente brinca assim, mas Deus ele tem o controle de todas as coisas. E eu estava pensando nisso quando eu falava no medo. Quando eu pensava no medo lá em casa, hoje de madrugada. O medo faz a gente parar também. O medo faz a gente não realizar algumas coisas. Aí o 2022 é amanhã, já. Hoje muita gente já está criando um monte de expectativa. Eu tenho conversado com várias pessoas a respeito disso. E aí as pessoas fazem uns prognósticos para 2022. Vai ser o ano, pá, e tal, e tal.
e eu vou fazer, e essa estatística mostra que quando chega no mês de março, aquelas pessoas que em dezembro do ano anterior falou que ia fazer um monte de coisa, não fez nada, já desistiu de quase tudo. E muitas dos empecilhos, digamos assim, é o medo. Porque o medo ou ele te paralisa, ou você pega ele e faz dele uma válvula para você continuar. Porque é o modus operandi errado que a gente usa. A gente usa o medo para parar. Eu vou parar porque esse medo tá me mostrando que eu devo não fazer tal coisa. Não, mas é por ter medo de ficar do mesmo jeito, por ter medo de ficar parado, de ter uma constância, de não aguentar correr, do que vão achar de mim porque eu estou levantando para ir treinar, do que vão achar de mim se eu fazer isso e aquilo. O medo não pode paralisar a gente. Nada, na verdade, pode paralisar a gente. A gente tem que fazer uso daquilo que a gente tem. Deus nos deu tudo, né? E aquilo que a gente ainda não tem, a gente pode buscar nele. Foi isso que aconteceu com Abraão. E é isso que eu espero que aconteça com você em 2022. Que você não deixe o medo te paralisar, que você possa traçar sim os seus planos, mas possa realizar. E não deixar, se tiver medo, tranquilo. Pega ele, vê o que você faz com ele, engaveta ele, faz uso dele de uma melhor forma. Mas se você quer realmente um 2022 diferente, não é eu que vou fazer por você, não é ninguém que vai fazer por você, é você mesmo que tem que fazer. Se tem alguém que pode fazer além, é Deus. Aí é só você buscar ele. De todo o coração você vai achar. Deus abençoe. Amém. É isso aí. Amém. Glória a Deus.